Você já imaginou ser ignorada todos os dias como se nem existisse, até uma noite mudar tudo? Foi exatamente o que aconteceu com Ana. O chefe bilionário, frio e arrogante, nunca deu a mínima para ela, até que um momento inesperado virou sua vida de ponta cabeça. E quando Ana reaparece com uma notícia que ninguém esperava, uma gravidez que ele se recusa a aceitar, começa uma história cheia de orgulho ferido, reviravoltas e um segredo que pode mudar tudo. Fica até o fim porque essa revelação vai te chocar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio digital do saguão marcava 07:59 quando Ana Luísa atravessou as portas de vidro giratórias da Azevedo Group. O salto médio de seus sapatos batia no mármore branco como tambores de guerra, cada passo acelerando sua respiração. O metrô atrasara novamente e ela correra pela calçada na esperança de não ouvir a frase que já conhecia de cor. Atrasada. Inaceitável. O ambiente no andar executivo era como uma máquina precisa. Telefones tocavam, teclados martelavam, vozes se entrecortavam em inglês e português. Havia um ritmo quase militar naquilo tudo. E Ana, ainda que fosse peça fundamental para manter a engrenagem funcionando, sentia-se todos os dias como se fosse invisível. Mas invisível não por falta de esforço. Ela trabalhava mais que a maioria. Era a primeira a chegar e muitas vezes a última a sair. Revisava relatórios que outros largavam incompletos, organizava planilhas que sustentavam apresentações milionárias e ainda assim parecia não existir aos olhos do homem que definia o destino de todos ali. Gabriel Azevedo. Gabriel não era apenas o presidente da empresa, era o arquiteto de todo aquele império bilionário. Alto, sempre impecavelmente vestido, o rosto sério e os olhos castanhos carregados de uma frieza que intimidava. Para muitos era inspiração, para Ana era sua maior prova diária de resistência. Não porque fosse incapaz de reconhecê-lo como líder, mas porque ele a tratava como se não passasse de uma sombra. Naquela manhã, ela atravessou o corredor até a sala de reuniões com uma pasta repleta de relatórios apertada contra o peito. O cheiro de café forte pairava no ar, misturado ao perfume caro dos executivos que já se acomodavam nas cadeiras. Gabriel estava de pé, de costas para todos, observando a cidade através da parede de vidro. Parecia uma estátua de gelo contra o reflexo cinzento do céu. 3 minutos atrasada. A voz dele cortou o ar como lâmina, sem sequer virar o rosto. O comentário caiu sobre ela como um peso conhecido. Ana inspirou fundo, disfarçando o coração disparado. Houve uma falha no metrô, senhor, mas os relatórios estão todos aqui. Estendeu a pasta com firmeza. Gabriel se virou devagar, pegou os documentos e folheou as páginas com olhos de águia. A cada virar de folha, seu senho se contraía. Quando terminou, deixou a pasta sobre a mesa com um estalo seco. Está faltando a projeção do trimestre anterior. Sem isso, esses dados não servem. Ana sentiu o estômago revirar. Sabia que aquele detalhe estava em outra planilha, mas não adiantava justificar. Ele não queria explicações, queria perfeição. Revisarei e entregarei até o final do expediente. O olhar dele a atravessou. Você deveria ter feito certo da primeira vez. A frase pairou no ar, gelada. Alguns executivos desviaram os olhos, constrangidos. Outros esboçaram sorrisos discretos, satisfeitos por não serem o alvo da vez. Ana, no entanto, não se curvou. Engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido. Havia aprendido a não chorar ali dentro. Quando a reunião terminou, ela saiu em silêncio. Os corredores estavam cheios de passos apressados, mas para ela, o mundo parecia abafado. Parou diante de uma das janelas largas, deixando o olhar se perder na cidade abaixo. Seu reflexo no vidro mostrou uma mulher jovem, com olheiras discretas, o coque apressado e a dignidade presa nos ombros retos. Uma mulher que, por fora, mantinha-se firme, mas que por dentro carregava um furacão. Por um instante, deixou que o peito se abrisse em um pensamento que nunca ousara confessar. Até quando suportaria ser tratada como nada? Não havia resposta. Apenas o silêncio, quebrado pela vibração de seu celular.
Um e-mail novo. Dele, Gabriel Azevedo. Reunião de fechamento, Hotel Venésia. Sala executiva, 20 horas. Assunto: reorganização de contratos. Ana sentiu o sangue gelar. Nunca fora convocada para algo fora do horário, muito menos em um hotel. Um pressentimento atravessou sua mente como relâmpago. O instinto gritava que aquilo não era normal. Mas o medo de recusar falava mais alto. Naquela noite, sem saber, ela daria o primeiro passo em direção a um destino que mudaria tudo. Não apenas sua vida, mas também o coração de um homem que jurava não ter nada além de gelo no peito. O relógio da tela piscava impiedosamente. 22h37. O andar corporativo, tão ruidoso durante o dia, agora parecia um edifício fantasma. As luzes brancas refletiam frias sobre o chão de mármore, e o silêncio era cortado apenas pelo som das teclas que Ana Luísa ainda insistia em pressionar. A sala de reuniões estava às escuras, mas sua mesa de trabalho permanecia iluminada, cercada por relatórios, gráficos e xícaras de café meio esquecidas. Ela sabia que poderia ter encerrado o expediente horas antes, mas não conseguia. A cobrança invisível pairava sobre seus ombros como uma sombra. Gabriel Azevedo. Era como se a simples lembrança do olhar crítico dele fosse suficiente para mantê-la ali, presa, terminando cada detalhe que pudesse ser questionado. O ruído inesperado da porta se abrindo fez seu coração saltar. Quando levantou os olhos, a surpresa a fez prender a respiração. Gabriel entrou na sala. Não era o mesmo homem impecável que surgira pela manhã. O paletó estava pendurado no braço, a gravata desfeita, os primeiros botões da camisa abertos. Seu semblante carregava não apenas a seriedade habitual, mas um cansaço profundo, como se cada traço de seu rosto tivesse sido esculpido por anos de insônia. "Ainda aqui?" perguntou a voz grave, mas diferente, mais baixa, quase rouca. Ana piscou algumas vezes, tentando retomar a compostura. "Preciso terminar os relatórios para amanhã, senhor." Ele pousou o paletó na cadeira mais próxima e se aproximou da janela. A cidade lá embaixo era um mar de luzes cintilantes, mas ele parecia não ver nada. Ficou alguns segundos em silêncio antes de falar novamente. "Você sempre fica até mais tarde." O tom não era acusatório, soava quase como constatação. "Nunca deixa nada pela metade." Ela desviou o olhar para a tela do computador, tentando se proteger do peso das palavras. Alguém precisa garantir que as coisas funcionem. Um riso curto escapou dele sem alegria. "Funcionar", repetiu, como se a palavra tivesse um gosto amargo. "É engraçado. As pessoas acham que eu tenho tudo sob controle, que sou impecável. Mas a verdade..." Ele parou, apertando os olhos por um instante. "A verdade é que nem sempre sei se estou controlando ou apenas fugindo." Ana arregalou os olhos. Gabriel raramente falava de si, ainda mais de forma tão vulnerável. Aquilo a deixou desconfortável, mas também intrigada. Fugindo do quê? Ele se virou para ela, o copo de uísque já em mãos, como se tivesse surgido de repente do aparador ao lado. Tomou um gole antes de responder. "De sentir." A palavra saiu seca, como uma confissão arrancada à força. Sentir significa fraqueza. Pelo menos foi o que aprendi. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Ana quis responder, mas não sabia o quê. Havia tanto escondido atrás da armadura dele que por um instante ela quase se esqueceu do chefe arrogante e só viu o homem cansado. Quando tentou se levantar para encerrar o assunto, Gabriel a acompanhou com o olhar. "Sabe o que mais me irrita em você, Ana?" Ela parou no meio do gesto, surpresa. "Em mim? Você não se dobra." Ele deu alguns passos em sua direção. "Eu já te humilhei, já te pressionei, já te tratei como invisível. E ainda assim você volta no dia seguinte, firme, com a cabeça erguida. Me olha como se eu fosse apenas um homem." Ana respirou fundo, mantendo o tom firme. "Porque é exatamente isso que você é. Um homem. Nem mais nem menos." Gabriel sorriu, mas não foi um sorriso de deboche. Foi um sorriso triste, como quem se reconhece em uma derrota íntima. Aproximou-se ainda mais, até estar a menos de 1 metro dela.
Seus olhos buscavam os dela com intensidade, como se quisesse arrancar respostas que não sabia formular. Ana sentiu o corpo reagir, cada fibra sua gritando para recuar, mas não se moveu. Não dessa vez. Estava cansada de fugir, cansada de fingir que a presença dele não a afetava. E então aconteceu. Primeiro, o toque leve dos dedos dele roçando uma mecha de cabelo solta. Depois, o silêncio pesado, carregado de algo que não cabia mais ser contido. O beijo veio como explosão de meses de tensão reprimida. Foi áspero, urgente, misturado de raiva e desejo. Ana deveria tê-lo interrompido, deveria ter lembrado quem ele era, mas seu corpo traiu sua mente. Devolveu o beijo com a mesma intensidade, como se ambos estivessem tentando provar algo que não conseguiam nomear. As horas seguintes se desfizeram em roupas no chão, respirações entrecortadas e a entrega de dois corpos que haviam passado tempo demais se negando. Naquele quarto improvisado de hotel, não havia bilionário e subordinada. Havia apenas Gabriel e Ana, dois seres quebrados, buscando calor no meio do gelo. Mas quando a madrugada cedeu lugar ao amanhecer, a realidade voltou como um soco. Ana abriu os olhos e encontrou apenas o vazio ao seu lado. O lençol ainda quente denunciava a presença dele, mas não havia bilhete, não havia explicação, não havia sequer um olhar. Apenas o silêncio. Na segunda-feira, o escritório parecia igual. Gabriel estava de volta ao seu trono de frieza, impecável como sempre, distribuindo ordens com a mesma voz firme. Nenhum olhar a mais, nenhum gesto que denunciasse a noite que mudara tudo. Para Ana, porém, esquecer não era uma opção. Por mais que tentasse enterrar a lembrança, havia algo em seu corpo, em sua alma, que dizia que aquela noite jamais poderia ser apagada. Os dias que se seguiram pareciam uma tortura silenciosa para Ana Luísa. Cada manhã, ao atravessar o saguão imponente da Azevedo Corporation, ela se perguntava se a noite em que entregara o coração e o corpo ao seu chefe frio e implacável não tinha passado de uma miragem. A cada passo em direção ao escritório, repetia para si mesma que aquilo não significava nada, não para ele. E Gabriel confirmava sua suposição com cada olhar indiferente, cada ordem seca, cada reunião conduzida como se nada tivesse acontecido. No entanto, era dentro dela que algo começava a mudar. Primeiro vieram os enjoos discretos, que ela tentou justificar com o excesso de café e as noites mal dormidas. Depois, o atraso. Ela nunca fora de ciclos irregulares, mas agora as semanas passavam e a ausência era evidente. No início, Ana se recusou a acreditar. Seria apenas o estresse, dizia a si mesma. Era impossível que uma única noite, fruto de desejo e de raiva, tivesse consequências tão grandiosas. Mas quando as tonturas se intensificaram e as manhãs se tornaram uma batalha contra o estômago embrulhado, ela não teve mais como negar. Havia uma vida crescendo dentro dela. Naquele sábado, Ana entrou na farmácia do bairro com passos hesitantes, evitando encarar os olhos da atendente. Sentia-se exposta, como se todo o mundo pudesse adivinhar seu segredo. Escondeu os testes de gravidez na sacola e voltou para casa com o coração em disparada. Na segurança de seu pequeno apartamento, trancou-se no banheiro e esperou os longos minutos que pareciam eternos. Quando finalmente olhou para o visor, o resultado estampava uma verdade incontestável. Positivo. Ana deslizou pelo azulejo frio até o chão, as mãos trêmulas segurando o pequeno bastão como se fosse um peso impossível de carregar. As lágrimas vieram sem pedir permissão, mas não eram apenas de medo. Eram de choque, de incerteza, de um amor reprimido que tentava se esconder atrás da raiva. O filho era dele, do homem que a tratava como invisível diante de todos, mas que por uma noite havia mostrado um fragmento da sua humanidade. Durante a semana seguinte, Ana tentou agir com naturalidade, mas cada passo parecia uma farsa. Nos corredores, os colegas não desconfiavam de nada, mas dentro dela, a cada batida do coração, a sensação de estar vivendo um segredo incontrolável crescia. Quando Gabriel cruzava seu caminho, sua respiração falhava por instantes.
e ela se perguntava se ele também sentia o peso daquela noite ou se já havia enterrado tudo de vez como parecia. O dilema a consumia, contar ou não contar. A parte racional gritava que deveria permanecer em silêncio. Gabriel não era o tipo de homem que receberia bem uma notícia como essa. Ele a veria como uma ameaça, como alguém tentando se aproveitar da situação. Mas outra parte, mais profunda, clamava por honestidade. O filho tinha direito de ser reconhecido, e ela sabia que carregar aquele segredo para sempre seria insuportável. Certa tarde, Ana decidiu que precisava de coragem. Respirou fundo, ajeitou os papéis nas mãos e bateu na porta da sala de Gabriel. Ele estava como sempre, de pé diante da janela de vidro, observando a cidade lá embaixo, como se o mundo fosse seu tabuleiro de xadrez particular. Quando se virou para ela, o olhar frio a atingiu como um choque. "Precisa de algo, Ana?" perguntou a voz neutra. Ela abriu a boca para falar, mas a coragem se esfarelou diante dele. Em vez da verdade, saiu apenas um murmúrio hesitante. Só queria entregar o relatório." Ele pegou os papéis sem dar importância, sem perceber a tempestade que rugia dentro dela. Naquele instante, Ana entendeu. Não era a hora. Precisava primeiro decidir até onde estava disposta a ir e se permitiria que Gabriel tivesse qualquer poder sobre sua vida e a do bebê. Mas o destino parecia rir de suas tentativas de silêncio. Na semana seguinte, durante uma reunião, o enjoo a pegou de surpresa. Enquanto Gabriel falava sobre um novo contrato milionário, Ana sentiu o mundo girar. Suas mãos gelaram, a visão ficou turva, e antes que pudesse se controlar, ela correu para fora da sala, deixando todos em choque. Nos corredores, apoiou-se contra a parede, respirando fundo, tentando se recompor, mas não estava sozinha. Quando levantou os olhos, deu de cara com Gabriel parado a poucos metros, observando-a com uma intensidade que a fez estremecer. "Você está pálida. O que aconteceu?" Ele deu um passo à frente, a máscara de frieza momentaneamente quebrada por uma sombra de preocupação. Ana desviou o olhar, engolindo seco. "Não é nada. Só não comi direito hoje." Ele não parecia convencido. "Se for algo sério, deveria procurar um médico. Não quero uma funcionária desmaiando no meio de uma negociação." Aquelas palavras voltaram a erguer o muro entre eles. Para Gabriel, tudo girava em torno da empresa, da eficiência, da imagem impecável. E Ana sentiu o coração apertar. Ele não imaginava o verdadeiro motivo de sua fraqueza. Não tinha ideia de que a vida que crescia dentro dela também era dele. Naquela noite, deitada em sua cama, Ana acariciou instintivamente o ventre ainda liso. Um misto de medo e esperança a dominava. Não sabia como Gabriel reagiria quando descobrisse, mas uma certeza a guiava. Ela não poderia esconder para sempre. E assim, com o tempo correndo contra ela e cada dia trazendo sinais mais claros, Ana se preparava para enfrentar a maior batalha de sua vida. Proteger o filho que carregava e, ao mesmo tempo, decidir se confiaria ou não seu segredo ao homem que a fazia oscilar entre amor e ódio. Os dias avançavam como ondas que se chocavam contra as muralhas de Ana Luísa. Cada manhã era uma batalha silenciosa. Cada noite, um mergulho em pensamentos que a consumiam. O resultado do teste de gravidez continuava guardado no fundo de uma gaveta, mas parecia latejar dentro dela, lembrando-lhe a cada instante que havia um segredo impossível de ser apagado. Seus sintomas já não eram fáceis de disfarçar. O enjoo, a tontura, a sensibilidade extrema. Ainda que tentasse maquiar o cansaço com um sorriso profissional, os olhos atentos de algumas colegas de trabalho começaram a perceber que algo estava diferente. No entanto, o que mais a apavorava era a presença constante de Gabriel. O CEO frio, que sempre transitava pela empresa como se fosse dono não apenas das paredes, mas também do destino de cada funcionário, parecia agora observá-la com mais frequência. Não eram olhares longos, não eram confissões silenciosas, mas sim lampejos rápidos de atenção. Ana percebia quando ele interrompia uma frase para acompanhar seu movimento,
quando erguia discretamente os olhos, de um contrato ao notar seu silêncio em uma reunião. E isso a deixava em alerta. Naquela manhã, o clima já estava pesado desde cedo. O conselho da empresa havia marcado uma reunião importante para discutir a fusão com uma multinacional. E Gabriel não admitia falhas. Ana estava encarregada de organizar a documentação e preparar a apresentação. Tudo corria bem até o momento em que, diante da sala repleta de diretores e investidores, o calor sufocante e a pressão a dominaram de repente. Ela sentiu a garganta fechar, as mãos tremerem, e antes que pudesse controlar, uma tontura tomou conta de seu corpo. Ana? A voz firme de Gabriel cortou o ar enquanto todos olhavam. Ela tentou sorrir, fingir que era apenas um mal-estar passageiro, mas os olhos a traíram. A transparência da sua fragilidade estava estampada ali. Saiu apressada, com desculpas quase inaudíveis, e correu até o banheiro. Lavou o rosto repetidas vezes, encarando-se no espelho como se pudesse arrancar dali a verdade que tanto escondia. Mas quando voltou, encontrou Gabriel parado à porta, braços cruzados, semblante impassível. Os corredores estavam vazios, e o silêncio era tão denso que parecia gritar. "O que você está escondendo, Ana?" perguntou sem rodeios. Ela congelou. O coração disparava, como se quisesse fugir pela garganta. Tentou buscar uma resposta, mas a voz simplesmente não saiu. "Você não está bem há semanas", ele continuou, o olhar frio, mas carregado de algo que Ana não conseguia decifrar. "Não é só cansaço, não é só falta de comida. Eu conheço pessoas, sei quando algo está errado." Ana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Não é nada que diga respeito à empresa", murmurou, a voz frágil, quase suplicante. "Mas diz respeito a você." Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. "E queira ou não, você é parte essencial do meu time. Se algo te afeta, afeta o meu trabalho." Ela sentiu a ironia cruel daquela frase. Para Gabriel, tudo se resumia ao trabalho, ao controle, ao império que construíra. Mas dentro dela havia uma vida que não poderia ser reduzida a relatórios ou fusões de empresas. "Eu não posso falar sobre isso agora", disse, desviando o olhar. "Me desculpe." Gabriel a encarou longamente. Por um instante, o silêncio pareceu um duelo. Ana se sentiu pequena diante dele, como se qualquer palavra pudesse ser usada contra si. Mas em vez de insistir, ele apenas disse, num tom mais baixo: "Vai chegar um momento em que você não vai poder mais esconder. E quando esse dia chegar, espero que tenha coragem de me encarar." Essas palavras ecoaram dentro dela como um presságio. Era como se ele já soubesse, ainda que não tivesse provas. O medo apertou seu peito, mas também acendeu uma chama de indignação. Quem ele pensava que era para falar de coragem? Quem ele pensava que era para se achar no direito de cobrar dela algo tão íntimo? Naquela noite, deitada na penumbra do quarto, Ana acariciou o ventre em silêncio. As lágrimas rolaram sem resistência. O bebê não tinha culpa de nada, e ela precisava ser forte. Precisava encontrar o momento certo para revelar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria ou o desprezo de Gabriel. Mas o destino, mais uma vez, não parecia disposto a lhe dar escolhas. 2 dias depois, durante uma nova reunião, Ana sentiu o enjoo retornar com força. Tentou resistir, prender a respiração, segurar firme na mesa. Mas dessa vez não conseguiu. Todos os olhos estavam nela quando se levantou às pressas, derrubando alguns papéis, e correu para fora. E novamente foi Gabriel quem a seguiu. Dessa vez, ele não a abordou com frieza, mas com a intensidade de quem já estava farto de meias palavras. Segurou seu braço com firmeza, mas sem agressividade, e a forçou a encará-lo. "O que você está escondendo de mim, Ana?" repetiu, os olhos faiscando. "Eu exijo a verdade." E naquele instante, ela percebeu que a muralha que vinha erguendo começava a ruir. A verdade não poderia ser sufocada por muito mais tempo. O silêncio entre eles era tão intenso que Ana quase podia ouvir o próprio coração pulsando como um tambor dentro do peito. O corredor estava vazio. Apenas os dois presos naquela tensão que parecia arrancar o ar dos pulmões dela.
O olhar de Gabriel, duro e penetrante, atravessava qualquer tentativa de disfarce. Ela já não tinha forças para inventar desculpas, já não conseguia fugir da verdade que crescia não apenas dentro dela, mas também entre eles como uma muralha impossível de contornar. Eu não posso mais esconder, murmurou Ana, finalmente, a voz embargada, quase quebrada. Gabriel inclinou-se levemente, buscando seu olhar, como se precisasse de uma confissão clara, sem rodeios. Então diga, agora. Sua voz não tinha espaço para negações. Ela respirou fundo, as lágrimas se acumulando nos olhos. O medo a consumia, mas havia também um alívio silencioso, como se parte do peso estivesse prestes a ser libertado. Apertou os punhos, reuniu toda a coragem que ainda restava e disse, de uma vez só, eu estou grávida. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio. Por um instante, Gabriel pareceu congelar, como se tivesse perdido a capacidade de raciocinar. Seus olhos se arregalaram, não de surpresa qualquer, mas de choque profundo. A respiração dele falhou por um segundo, e a postura ereta de CEO implacável pareceu vacilar. Grávida? Repetiu, como se precisasse confirmar que ouvira direito. Ana assentiu, as lágrimas agora caindo sem controle. Sim, grávida. Ele piscou algumas vezes, como quem tentava processar uma informação impossível. Passou a mão, pelos cabelos recuou um passo, e a expressão de incredulidade deu lugar a algo mais duro, mais defensivo. De quem? A pergunta saiu seca, fria, como uma lâmina. Ana sentiu o peito rasgar. Aquela dúvida era como um golpe direto em sua dignidade, em sua verdade. Seu, respondeu firme sem hesitar. O filho é seu, Gabriel. O impacto daquelas palavras pareceu maior do que qualquer fusão milionária ou derrota empresarial que ele já enfrentara. O homem que controlava tudo, que nunca permitia uma falha sequer em sua vida, agora estava diante de uma revelação que não havia planejado, que não podia dominar. Ele se afastou, andou alguns passos de um lado para o outro, claramente perturbado. Seu silêncio era quase ensurdecedor. Ana, por sua vez, tremia da cabeça aos pés, esperando qualquer reação, um grito, um insulto ou talvez o desprezo absoluto. Mas o que veio foi algo inesperado. Por quanto tempo você esconde isso de mim? Perguntou ele com a voz mais baixa, mas ainda carregada de tensão. Desde o começo, confessou, enxugando o rosto com pressa. Eu não sabia como dizer. Você nunca deu espaço, nunca me deu abertura para falar sobre nada que não fosse trabalho. E eu tinha medo. Medo do que você faria. Medo do que você diria. Gabriel fechou os olhos por um instante, como se precisasse de ar. Quando os abriu novamente, havia neles uma mistura de raiva, confusão e algo que Ana não conseguiu identificar. Você devia ter me contado, disse, mais firme. Eu tinha o direito de saber. Direito? Ana deu um riso curto, amargo. Você acha que se trata de direito? Eu não sou um contrato, Gabriel. Não sou uma fusão que você precisa assinar. Eu estava tentando proteger a mim mesma e ao nosso filho. A palavra nosso bateu fundo nele, quase como um soco. Gabriel respirou fundo, os olhos fixos nela. Por um momento, todo o peso do homem frio e calculista parecia despir-se, revelando apenas um homem atordoado diante de uma verdade que mudava tudo. Ele deu alguns passos em direção a ela, mas não havia mais dureza no olhar. Havia um conflito profundo, como se lutasse contra sentimentos que jamais havia permitido sentir. Eu não sei o que dizer, murmurou finalmente a voz rouca. Não sei o que pensar. Ana enxugou o rosto, tentando se recompor. Eu também não. Mas não dá mais para fugir, Gabriel. Esse bebê vai nascer com ou sem a sua aprovação. E eu não vou abrir mão dele por nada neste mundo. As palavras dela eram firmes, carregadas de uma força nova que surpreendeu até a si mesma. Gabriel a encarou longamente, como se estivesse diante de uma Ana diferente daquela que sempre vira na empresa. Uma Ana que, apesar do medo, trazia no olhar uma determinação inabalável. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não hostil.
Era o silêncio de duas pessoas diante de uma encruzilhada. Um silêncio cheio de perguntas sem respostas, de futuros ainda incertos. Por fim, Gabriel quebrou o silêncio. Preciso de tempo. Sua voz era firme, mas sem a arrogância habitual. Preciso entender o que isso significa. Ana apenas assentiu. Pois entenda rápido, porque o tempo não para, Gabriel. E sem esperar resposta, ela se afastou, deixando-o sozinho no corredor, perdido em pensamentos. Quando ficou sozinho, Gabriel passou as mãos no rosto, tentando recuperar o controle que sempre tivera sobre si mesmo. Mas dessa vez não havia gráficos, relatórios ou estratégias capazes de resolver a situação. Dentro dele, algo estava desmoronando, e ao mesmo tempo, algo novo e assustador começava a nascer. Naquela noite, deitado na imensidão da sua cama vazia, Gabriel encarou o teto sem conseguir fechar os olhos. A imagem de Ana dizendo "o filho é seu" repetia-se em sua mente como um eco interminável. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vulnerável. Pela primeira vez, não sabia o que fazer. E pela primeira vez, algo dentro dele começou a desejar que aquela vulnerabilidade não fosse apenas medo, mas também uma oportunidade de sentir algo que passara a vida inteira evitando. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, como se até o céu refletisse a tempestade que havia se instalado dentro de Gabriel. Ele permaneceu acordado a noite inteira, rolando de um lado para o outro em uma cama que parecia imensa demais e vazia demais. Cada vez que fechava os olhos, era como se ouvisse a voz de Ana repetindo com firmeza: "O filho é seu." Aquela frase ecoava como um martelo em sua mente, arrancando qualquer chance de descanso. O homem que sempre teve respostas rápidas para tudo, que resolvia crises milionárias com uma simples ligação, agora se via preso em uma encruzilhada emocional que o deixava sem saída. No escritório, as coisas não estavam melhores. Seus sócios notaram sua expressão fechada, seus olhares perdidos em meio a relatórios que antes eram lidos com precisão quase cirúrgica. Ele segurava a caneta, mas parecia incapaz de assinar qualquer contrato. Quando alguém falava, ele apenas assentia, sem realmente ouvir. Sua mente não estava ali. Estava em Ana. Estava no bebê que, segundo ela, crescia em silêncio, carregando metade dele e metade dela. A cada instante, a dúvida corroía suas certezas. Parte de Gabriel queria acreditar nela, acreditar que aquele filho realmente era seu, que poderia ser a chance de algo novo em sua vida. Mas a outra parte, a parte mais fria e racional, gritava que poderia ser uma armadilha, uma jogada emocional que fugia do controle. Ele não sabia em qual acreditar, e essa indecisão era algo que nunca havia experimentado antes. Gabriel era o homem que tomava decisões sem hesitar, e agora estava travado. Enquanto isso, Ana vivia um turbilhão paralelo. Depois da revelação, sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente não precisar esconder mais nada. Medo porque não tinha ideia de qual seria a reação de Gabriel dali em diante. No fundo, parte dela ainda nutria uma esperança. A esperança de que ele não a deixasse sozinha nessa caminhada. Mas cada olhar distante, cada silêncio dele, fazia essa esperança vacilar. Naquela mesma tarde, ele apareceu na porta do apartamento dela. O coração de Ana disparou. Não sabia se o que estava prestes a acontecer seria uma explosão de fúria, uma negociação fria ou um gesto de humanidade. Gabriel entrou sem pedir licença, como sempre fizera, mas não havia arrogância em seus movimentos. Apenas um peso invisível nos ombros. "Eu pensei a noite inteira", começou ele com a voz rouca, os olhos fixos em qualquer lugar que não fosse os dela. "E não consegui chegar a nenhuma conclusão." Ana cruzou os braços, tentando manter firmeza. "Eu não preciso de conclusões, Gabriel. Preciso de atitudes." Ele respirou fundo. "Eu não sou o tipo de homem que sonhou em ser pai. Não sei o que fazer com isso. Não sei como lidar. Ninguém sabe no começo." Ela respondeu, a voz mais doce agora, mas ainda firme. "Mas a diferença é que alguns escolhem aprender. Outros escolhem fugir." As palavras dela o atingiram de cheio. Gabriel sentiu como se estivesse diante de uma porta que poderia mudar todo o rumo de sua vida.
Ele, que sempre fugira de qualquer laço emocional, agora tinha diante de si a chance de escolher. Ou se afastava e repetia o padrão de frieza que sempre cultivou, ou aceitava o desafio de viver algo real, que não podia ser medido em números ou lucros. Eu preciso de provas, disse de repente a voz mais dura. Preciso saber que esse filho é realmente meu. Ana arqueou as sobrancelhas, sentindo o coração se apertar. Você acha que eu inventaria algo assim? Eu não sei o que pensar, ele admitiu pela primeira vez, deixando escapar a vulnerabilidade. Passei a vida inteira desconfiando de todos. É assim que sobrevivi nesse mundo. O silêncio que se seguiu foi denso. Ana respirou fundo e respondeu: se quiser esperar o nascimento para ter certeza, tudo bem. Mas até lá, uma coisa você precisa saber. Eu não vou implorar para que você fique. Se quiser ir embora, vá. Eu vou criar esse filho sozinha se for necessário. A firmeza dela o surpreendeu. Ele esperava lágrimas, súplicas, desespero. Mas encontrou apenas uma mulher determinada, que mesmo com medo, carregava nos olhos uma força que ele nunca havia notado antes. Essa postura mexeu com ele mais do que qualquer palavra poderia. Eu não vou a lugar nenhum, disse por fim, a voz firme, quase como um compromisso silencioso. Não sei como lidar com isso ainda, mas não vou fugir. Ana sentiu o coração disparar, mas manteve a postura. Então comece mostrando, não dizendo. Gabriel a encarou, e pela primeira vez em muito tempo havia algo diferente em seus olhos. Não era arrogância, não era apenas poder. Era dúvida, era medo, mas também era a fagulha de alguém que talvez estivesse disposto a mudar. Naquela noite, ao voltar para casa, Gabriel olhou o reflexo no espelho e mal reconheceu o homem que via. Sempre se orgulhara de ser impenetrável, de não se deixar afetar por nada que não fosse lucro ou vitória. Mas agora, diante da possibilidade de ser pai, percebia que talvez a maior batalha de sua vida não fosse contra concorrentes, mas contra si mesmo. E enquanto Ana adormecia abraçada ao travesseiro, a mão repousando de forma protetora sobre o ventre, uma certeza crescia dentro dela. Não importava quanto tempo levasse ou quantas barreiras Gabriel ainda levantasse, a presença daquele bebê já estava transformando-os. Já estava arrancando deles versões que nunca imaginaram existir. Eles ainda não sabiam, mas as consequências dessa verdade seriam muito maiores do que qualquer um podia prever. A manhã em que Gabriel decidiu retornar ao apartamento de Ana, alguns dias depois de sua última conversa, foi diferente de todas as outras. Ele acordou antes do sol nascer, algo incomum até para um homem acostumado a viver em função dos negócios. Não havia reunião, contrato ou negociação em sua mente. Apenas a imagem insistente de Ana, segurando o ventre com firmeza e coragem, dizendo que não imploraria por sua presença. Aquela postura tinha mexido com ele. Pela primeira vez, Gabriel se sentia diante de alguém que não dependia dele para sobreviver, e essa independência o atraía tanto quanto o aterrorizava. Chegando ao prédio dela, não sabia ao certo o que dizer. Encarava o corredor como se fosse a sala de um tribunal, onde seria julgado por seus pecados. Quando a porta finalmente se abriu, Ana o recebeu com um olhar misto de surpresa e cautela. Não havia sorrisos, tampouco hostilidade, apenas a frieza controlada de alguém que já havia sofrido demais e não queria criar expectativas. Achei que não fosse voltar, disse ela em tom neutro, cruzando os braços. Eu também achei, ele respondeu, sem rodeios. Mas não consegui ficar longe. Ana o deixou entrar observando cada movimento. Ele parecia desconfortável, mas determinado. Gabriel não era o mesmo homem que chegava impondo sua presença. Havia algo mais contido, quase hesitante em sua postura. Ele se sentou no sofá, sem a arrogância costumeira, e encarou as mãos como se buscasse palavras nelas. Eu não sei como fazer isso, Ana, ele começou, quebrando o silêncio. Nunca aprendi a ser próximo de ninguém. Sempre fugi de qualquer coisa que pudesse me prender. Mas agora, não consigo parar de pensar que se eu fugir vou perder mais do que jamais perdi na vida. As palavras dele não eram um pedido de desculpas direto, mas Ana percebeu que vinham de um lugar sincero. Ela respirou fundo e respondeu com calma.
Gabriel, eu não espero que você mude do dia para a noite. Só espero que seja verdadeiro. O que não posso é viver de promessas vazias. O peso daquelas palavras pairou no ar, mas não de forma destrutiva. Gabriel apenas assentiu, como se aceitasse o desafio silencioso que ela lhe lançava. E então, inesperadamente, Ana ofereceu uma xícara de chá. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Era como se dissesse que, apesar de tudo, ainda havia espaço para diálogo. Durante aquele café da manhã improvisado, falaram pouco sobre sentimentos e muito sobre o bebê. Ana contou sobre os enjoos matinais, sobre como já tinha começado a organizar o quarto, mesmo sem saber se faria tudo sozinha. Gabriel ouviu com atenção rara, absorvendo cada detalhe. Era como se pela primeira vez estivesse aprendendo sobre um mundo que não conhecia, um mundo onde as coisas mais valiosas não tinham preço. Mas por trás do olhar atento havia um conflito que ele não podia ignorar. No fundo, Gabriel ainda temia. Temia não ser capaz de ser pai. Temia repetir os erros que vira em sua própria família, marcada por um pai ausente e uma mãe submissa às aparências. Ele não queria ser mais um desses homens que entram e saem da vida de um filho, deixando apenas feridas. Naquela mesma tarde, Gabriel surpreendeu Ana ao aparecer novamente, mas desta vez com um gesto concreto. Ele trouxe sacolas com frutas, vitaminas e até alguns livros sobre maternidade. Ana o olhou confusa. "Você comprou tudo isso?" Ela perguntou, segurando uma das embalagens. Ele deu de ombros, um pouco constrangido. "A vendedora disse que seriam úteis. Eu não fazia ideia do que trazer." Ana não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Foi a primeira vez em muito tempo que sentiu o coração se aquecer diante dele. Não era um gesto perfeito, mas era um começo. Um começo que revelava que, apesar de todos os medos, ele estava tentando. No entanto, a aproximação não apagava os fantasmas do passado. A cada gesto de Gabriel, Ana sentia também o peso das desconfianças. Ela ainda não sabia se poderia confiar nele. Se o homem que agora comprava frutas e livros seria o mesmo que escolheria estar presente quando as coisas se tornassem difíceis. E esse medo fazia com que ela mantivesse uma barreira invisível, como se quisesse proteger a si mesma e ao bebê de mais uma decepção. Certa noite, quando o silêncio preenchia o apartamento, Gabriel se arriscou a tocar nesse assunto. "Você não acredita em mim, não é?" Perguntou com a voz baixa, mas firme. Ana hesitou antes de responder. "Eu acredito no que vejo, Gabriel, e até agora o que vi foram palavras que mudam de acordo com o seu humor. Então, não é questão de acreditar ou não, é questão de esperar para ver." Ele engoliu seco, mas não discutiu. Pela primeira vez aceitou que ela tinha razão, e dentro dele surgiu a necessidade de provar que não seria apenas mais uma promessa não cumprida. Ao sair naquela noite, caminhando pelas ruas silenciosas, Gabriel se deu conta de que o maior desafio não seria enfrentar a desconfiança de Ana. O maior desafio seria enfrentar a si mesmo. Enfrentar o medo de se apegar, o medo de falhar, o medo de amar. Porque, no fundo, amar sempre fora sua maior fraqueza, e agora poderia ser sua única salvação. Ana, por sua vez, observou pela janela enquanto ele se afastava. Sentia o coração dividido entre a esperança que crescia a cada gesto e o medo que a lembrava de tudo o que já tinha passado. Ainda não sabia se poderia confiar totalmente, mas uma parte dela queria acreditar que, talvez, Gabriel estivesse disposto a mudar. E assim, entre o medo e a esperança, os dois davam passos incertos em direção a um futuro que poderia transformá-los para sempre. O tempo avançou, como quem sussurra promessas silenciosas de mudança. As semanas se tornaram meses, e com elas a barriga de Ana crescia, anunciando a chegada de uma nova vida. Gabriel, por sua vez, parecia lutar diariamente contra os próprios instintos. O homem frio, acostumado a controlar tudo com mãos firmes, passou a se deixar guiar por gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que carregavam um peso imenso de transformação. Já não era apenas o milionário impiedoso nos negócios. Começava a se tornar alguém que aprendia a olhar para fora de si mesmo.
Havia noites em que ele passava horas pesquisando artigos sobre paternidade, como se o conhecimento técnico pudesse preencher a lacuna de sua insegurança. Outras vezes, simplesmente permanecia sentado no sofá de Ana, observando-a enquanto ela lia em voz alta pequenas histórias para o bebê, mesmo antes de nascer. Era um hábito que ela dizia ser para criar conexão. Gabriel não admitia em voz alta, mas aquilo o tocava de forma profunda, como se estivesse sendo permitido pela primeira vez a participar de algo verdadeiramente íntimo e humano. A relação entre eles, porém, não caminhava em linha reta. Houve dias em que Gabriel se afastava, tomado por dúvidas e receios. Nesses momentos, Ana recuava, lembrando-se de que precisava proteger não só a si mesma, mas também o filho. Ainda assim, toda vez que ele retornava, havia algo diferente em sua postura. Como se estivesse aprendendo, aos poucos, que amar não era sobre perfeição, mas sobre presença. Foi em uma tarde ensolarada que Ana percebeu pela primeira vez uma mudança mais sólida. Estavam no quarto do bebê, que começava a tomar forma. Paredes pintadas em um tom suave de azul, uma cômoda simples já organizada com roupinhas minúsculas e um berço montado com esforço por Gabriel, que até se permitiu rir ao admitir que nunca tinha usado uma chave de fenda em sua vida. "Não está torto?" ele perguntou, franzindo a testa, inseguro. Ana sorriu, aproximando-se para observar. "Está perfeito." E naquele sorriso, Gabriel sentiu que finalmente havia conseguido algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a confiança tímida de Ana. Mas foi apenas semanas depois, em uma madrugada silenciosa, que o verdadeiro teste se apresentou. Ana acordou sentindo contrações fortes e inesperadas. O pânico a envolveu de imediato, mas antes que pudesse agir sozinha, percebeu que Gabriel estava ao seu lado de prontidão. Ele havia passado a noite inteira no sofá da sala, insistindo em ficar por perto. "Ana, respira. Eu estou aqui. Vamos para o hospital agora." A voz dele soava firme, diferente de todas as outras vezes em que parecia hesitar diante das responsabilidades. No carro, enquanto a levava com cuidado pelas ruas quase desertas, Gabriel segurava a mão dela com força, como se quisesse transferir parte de sua própria energia. Ana, apesar da dor, conseguiu perceber a diferença. Não era mais o homem que fugia, era o homem que permanecia. Horas depois, no hospital, os corredores brancos refletiam as luzes intensas enquanto Gabriel aguardava do lado de fora da sala de parto. Nunca havia se sentido tão vulnerável. Era como se sua vida inteira estivesse sendo redefinida por aqueles instantes. E quando o choro forte do bebê finalmente ecoou, lágrimas que ele nunca admitira capazes de existir em si escorreram livremente. O médico saiu com um sorriso breve. "É um menino, saudável." Gabriel entrou devagar, quase com reverência, e encontrou Ana exausta, mas sorridente, segurando o bebê com delicadeza. Quando ela estendeu o pequeno embrulho em direção a ele, Gabriel hesitou por um instante, tomado por medo. Mas então, ao sentir o calor daquele ser minúsculo em seus braços, algo dentro dele desmoronou. "Ele é..." Gabriel tentou falar, mas a voz falhou. "Ele é perfeito." Ana o observava em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Era como se naquele momento tivesse finalmente encontrado a resposta para todas as suas dúvidas. Gabriel não era o homem ideal, não era livre de falhas, mas estava ali, estava presente. E isso para ela era mais importante do que qualquer promessa. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções, noites mal dormidas e aprendizados. Gabriel se atrapalhava com fraldas, reclamava da quantidade absurda de mamadeiras, mas nunca deixou de tentar. E cada esforço desajeitado se tornava uma prova silenciosa de que estava disposto a ser diferente. Alguns meses depois, em uma manhã tranquila, Gabriel levou Ana e o bebê para sua casa pela primeira vez. Não como quem exibia uma conquista, mas como quem queria compartilhar um lar. A mansão, antes fria e solitária, parecia ganhar vida com o riso do bebê e os passos leves de Ana pelos corredores. Na varanda, enquanto observavam o pôr do sol, Gabriel segurou a mão de Ana. "Eu sei que errei muito, mas se você me permitir,
Quero passar o resto da vida provando que não vou embora. Ana apertou a mão dele com suavidade, olhando para o filho que dormia em seus braços. Não preciso de promessas, Gabriel. Só preciso que continue exatamente onde está. E ele sorriu, entendendo que aquela era a maior vitória de todas. Não havia contratos, não havia cifras, não havia disputas. Apenas a simplicidade de um amor que havia nascido da dor, da coragem e da escolha de permanecer. Daquele dia em diante, não eram mais duas vidas tentando se proteger, mas uma família aprendendo, com tropeços e conquistas, a construir um novo começo. 2 anos haviam se passado desde aquela madrugada que transformara para sempre a vida de Ana e Gabriel. A mansão, que antes era apenas um símbolo de status e poder, agora estava repleta de sons que nunca haviam feito parte dela. Risadas infantis, passos apressados de um garotinho curioso explorando cada canto e a voz serena de Ana, sempre equilibrando firmeza e carinho em cada palavra dirigida ao filho. O que antes era silêncio e frieza, agora se transformara em lar. Gabriel caminhava pelos corredores e, às vezes, ainda se surpreendia com o contraste. Onde antes via paredes frias e móveis caros que pouco significavam, agora enxergava desenhos coloridos, colados por mãos pequenas, brinquedos espalhados, que lembravam de forma constante o caos delicioso de ser pai. Se, anos atrás, alguém tivesse dito que o homem implacável dos negócios se deixaria vencer por um par de olhinhos brilhantes e um sorriso banguela, ele teria rido em descrença. Hoje, porém, bastava ouvir a palavra papai sendo pronunciada com aquela vozinha infantil para que todo o peso do mundo se tornasse insignificante. Ana, por sua vez, havia florescido. A insegurança que carregava nos primeiros meses dera lugar a uma força tranquila, quase luminosa. Ela não era apenas a mãe dedicada, mas também a mulher que encontrara seu espaço ao lado de Gabriel. Com o tempo, descobriu que podia confiar não apenas em suas próprias forças, mas também naquele homem que, contra todas as expectativas, escolhera permanecer. Ele não era perfeito, e ela nunca esperara que fosse, mas estava ali de corpo e alma, e isso fazia toda a diferença. O pequeno Miguel, nome escolhido em homenagem ao pai de Ana, corria pelo jardim naquele dia de sol. Gabriel o observava com atenção, como fazia sempre que tinha um momento livre. Em suas mãos, segurava uma mini bola de futebol, presente que insistia em ensinar ao filho, ainda que ele preferisse correr atrás das borboletas. "Saia, papai!" O garotinho gritou, tropeçando na grama antes de cair de joelhos. Gabriel instintivamente correu até ele, o coração disparado. Mas antes que pudesse pegá-lo no colo, Miguel se levantou sozinho, bateu a poeira dos joelhos e ergueu os braços em vitória. "Eu consigo." Gabriel parou por um instante, os olhos marejados. Aquela cena simples era mais significativa do que qualquer conquista que já tivera nos negócios. Viu ali não apenas o filho aprendendo a se levantar, mas também o reflexo de sua própria vida. Ele também havia caído, tropeçado em escolhas erradas e medos, mas graças a Ana, aprendera a se levantar e continuar. Mais tarde, ao entardecer, os três estavam sentados na varanda. O céu, pintado em tons alaranjados e rosados, parecia uma tela feita sob medida para aquele momento. Ana embalava Miguel, que já quase adormecia, enquanto Gabriel a observava em silêncio. Ainda se lembrava nitidamente da primeira vez em que a vira naquele hospital, tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão determinada a proteger o filho. Naquele instante, ele jamais poderia imaginar que a jovem que um dia fora apenas uma paciente em apuros se tornaria a razão de sua maior transformação. "Sabe o que eu aprendi nesses últimos anos?" Gabriel quebrou o silêncio, a voz baixa, mas carregada de emoção. Ana ergueu os olhos para ele, curiosa. "O quê?" "Que o amor não chega como um golpe de sorte ou um prêmio merecido. Ele é uma escolha diária de permanecer, de cuidar, de aprender com os erros. E se tem algo que eu faria 1000 vezes de novo, é escolher você." Ele pausou, olhando também para o filho. "Escolher vocês." Ana sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem escorrer. Aproximou-se e encostou a cabeça no ombro dele.
E eu também escolheria você, Gabriel, mesmo com todas as nossas imperfeições, porque foi assim que construímos algo real. O silêncio que se seguiu não era vazio. Pelo contrário, era pleno de significados. Era a quietude de quem já não precisava de palavras para entender a profundidade do que compartilhavam. Naquele instante, Gabriel percebeu que não havia mais espaço para o homem frio e solitário que um dia fora. Ele havia se reinventado, não porque o mundo o exigira, mas porque encontrara em Ana e Miguel o que nenhuma fortuna poderia lhe dar: pertencimento. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, eles permaneceram ali, juntos, testemunhando o simples e poderoso milagre de um novo começo. Um começo que não nascera da perfeição, mas da coragem de enfrentar as dores, das quedas que ensinaram a levantar e do amor que, contra todas as probabilidades, havia decidido ficar. Porque, no fim das contas, era isso que realmente importava. Não o passado que os havia separado, mas o presente que os unia e o futuro que construíam, passo a passo, como uma família. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.